Eu quero saudar a toda a igreja que está reunida hoje aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22. E vamos começar a leitura a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, onde está escrito assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Nós sabemos que era a intenção dos fariseus encontrarem Jesus dizendo alguma coisa que ferisse a lei e os profetas. E como eles não conseguiam isso, então eles foram pedir ajuda aos herodianos. Os herodianos eram um partido político que dava apoio à dinastia dos Herodes. Então, os herodianos eram muito bons no uso das palavras, eles tinham estudado muito a maiêutica socrática, e eles, então, sabiam como conseguir com palavras o que eles queriam. Então, os herodianos se sentiram muito felizes de poder cooperar e de mostrar a sua superioridade aos fariseus. Então, eles se aproximam de Jesus e preparam o caminho do modo que todo pecador gosta. Fizeram um grande elogio, cuidado com elogios. E depois que eles acharam que Jesus estava com o ego inchado, eles lançaram o veneno deles. É lícito pagar tributo a César ou não? Então eles deram para Jesus apenas a oportunidade do sim ou não. Então Jesus podia concordar ou discordar. Não havia outra saída para Jesus, é o que eles pensavam. Mas acontece que eles não estavam lidando com um pecador igual a eles. Eles estavam lidando com o Filho de Deus. E quando eles disseram: é lícito pagar tributo a César ou não, se Jesus dissesse sim, Jesus estava em maus lençóis com o povo, mas se dissesse não, estava em maus lençóis com César, com a dinastia. Então Jesus disse: Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? Qual é a moeda com a qual vocês pagam tributo? Qual é a moeda do tributo? E eles apresentaram a moeda do tributo. E Jesus disse: De quem é essa esfinge aqui? De que essa inscrição? Eles disseram: é de César. Então toma. Se tem a esfinge de César e a inscrição de César, é de César. Completa aí, meu irmão. Completa. Se tem a inscrição de Deus, a esfinge de Deus, o carimbo de Deus, é de Deus. Aquilo que é de César tem a marca de César. Aquilo que é de Deus tem a marca de Deus. A primeira coisa que Deus faz, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo nos leva ao Pai, e o Pai nos carimba, o Pai nos marca, o Pai nos sela com o carimbo e o selo de propriedade: é meu.
é meu. E ali Deus, então, nos dá o Espírito Santo para começar em nós um trabalho eterno, um trabalho de transfiguração. Nós vamos ser transfigurados. Por quê? A palavra de Deus diz em Romanos 8, 29. E aqueles a quem Deus conheceu, a esses também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho. Então, quando Deus lhe recebe como filho, Ele vai transfigurar você num filho como Jesus, porque Jesus é o modelo. E para haver essa transfiguração, Ele lhe dá o Espírito que vai operar em você esse trabalho. Então, a primeira marca, o grande carimbo, o selo de Deus, a marca é o Espírito. Nós vemos Paulo dizer lá em Gálatas 6, no versículo 17, quanto ao mais, ninguém me importune, porque eu tenho no corpo as marcas de Cristo. Ora, Paulo não estava apenas dizendo que eram suficientes as marcas dos açoites que ele levava, mas significa que para ele receber essas marcas no corpo, ele estava marcado lá dentro, não é? O pastor estava falando do batismo ontem. Ontem esses irmãos que foram batizados, eles foram expressar abertamente o que já aconteceu lá dentro. Não é? Assim, as marcas que carregamos no corpo pelo Evangelho são marcas de uma marca maior que nós já temos lá dentro. Entre tantas marcas, Deus coloca em nós o espírito do perdão. Existem tantas marcas que o Espírito Santo pode expressar através de nós. Mas uma das primeiras marcas é o espírito do perdão. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Selados, marcados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1, no versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. A Bíblia diz em Efésios 1, no versículo 13, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a segurança da vossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Deus nos marca, Ele nos carimba, temos um selo eterno, um selo de Deus. Mas entre tantos selos, vamos hoje falar de uma marca que Deus coloca em nós. É a marca de um desejo constante, completo, profundo, crescente, o desejo de perdoar. Quantas vezes nós pensamos, mas perdoar assim é só para os santos. Eu não consigo encontrar na Bíblia uma diferença entre um santo e um discípulo de Jesus Cristo. Não consigo. Entre um santo e um discípulo de Jesus Cristo não tem diferença. Santo é aquele que está selado e marcado com o Espírito Santo. Você vê quando nós lemos lá em Lucas 6, no versículo 27, está escrito, Jesus falando, amai
os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Você diz, como que eu vou fazer isso? Não dá. Não dá. Isso é impossível, isso é só para santo, então é para você, meu irmão. Deus nunca exigiu que façamos aquilo que é impossível para nós. Mas quando você diz assim, Jesus Cristo, como que eu vou fazer isso? A resposta dele é muito clara para você. Sem mim, meu chapa, você não vai poder fazer nada. Sem Jesus Cristo é impossível. No dia que Deus coloca em você o espírito do perdão, Ele vai operar em você. Você olha uma coisa ali no Calvário. Quando Jesus Cristo chega ali naquele lugar. Essa situação de crucificado era uma situação que o povo estava acostumado a ver. Homens carregando a cruz para levarem ao monte para serem crucificados nela. Era uma coisa triste. Então eram preparados algozes para isso. Os algozes eram preparados física e psicologicamente para a hora da crucificação. Eles eram homens fortes, homens robustos, porque você já pensou, a grande maioria, eu não sei se alguma vez uma mulher foi crucificada, mas eu acho que era só homem, eu acho. Mas eu não tenho certeza. Então, se você pega, você já pensou que é você segurar as duas pernas de um homem para botar em cima de um pedaço de madeira direitinho e botar um prego e martelar? Você já pensou a força que o homem tem nas pernas? Por mais magro e mais fraquinho que ele seja, perna de homem eu não chego perto, porque ele dá um chute e eu estou acabada. Você já pensou os homens daquela época? Me desculpem vocês hoje. Mas eles eram homens que andavam muito, que corriam muito. Os nossos homens de hoje, eles pagam para ter todo o conforto. Para não levantar e ir na televisão, eles compram uma televisão com controle remoto. Eles pagam para não se mover. E depois eles pagam a academia para poder fazer o movimento. Né? Mas não pode ter a força que aqueles homens tinham. Você já pensou o que é a velocidade e a força de uma bola chutada aí pelo, não sei quem, Cristiano Ronaldo? Você já pensou a força? Você está lá na trave, ali, vem um chute do Cristiano Ronaldo, você sai da frente e deixa a bola passar. Porque a força é muito grande. Pense esses algozes o que tinham que ser fortes para segurar as duas pernas de um crucificando. Certinho e pregar. Olha o tamanho do prego. Agora ainda tinha que prender as mãos. Todo homem que ia na cruz não queria estar ali. Então ele dificultava, ele gritava, ele se mexia. Então, os algozes tinham que ser muito fortes. E agora, aqueles homens que iam na cruz eram homens facínoras. Eles xingavam, eles maldiziam, eles desejavam mal, xingavam todas as gerações das mães dos algozes. E os algozes eram preparados para rir na cara dele. Vai morrer, meu chapa, vai morrer. Então, esses algozes, quando iam crucificar uma pessoa, um homem, eles já iam preparados para ouvir todas as maldições e para responderem com sarcasmo. Agora, que coisa sem graça.
quando chega na vez de Jesus. Jesus Cristo se deita sobre a cruz, entrega as mãos, os pés. Eles disseram, mas que isso? Está acontecendo alguma coisa diferente aqui? Que isso, rapaz? Xinga! Jesus Cristo não xingava. Que coisa diferente. E quando eles começam a martelar Jesus, Jesus chorava, mas dizia assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O mundo todo, na eternidade, se preparou para aquele momento. Ali era o ministério daqueles algozes. Eles, aí você diz assim, mas não adiantou Jesus Cristo perdoá-los. Eles continuaram crucificando Jesus. É isso que nós precisamos aprender. O fato de você liberar perdão para uma pessoa não significa que ela vai parar de maltratar você. É possível que ela continue maltratando. Mas existe em você o dispositivo do desejo contínuo de perdoar. O princípio do perdão é o seguinte: para você perdoar, é preciso que você tenha sofrido uma ofensa. Mas acontece que nós, como ofendidos, nós não queremos ter sofrido ofensa, ninguém gosta. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quando Deus, a partir do capítulo 25 de Êxodo, ele começa a falar com Moisés, no outro sentido, ele diz assim, Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele receberás a minha oferta. Esta oferta que deles recebereis, ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, pelos de cabras e peles de animais marinhos. E ele vai falando e ele diz em madeira de acácia. Ele dá uma lista interminável e no meio ele diz madeira de acácia. E lá no final ele diz, me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Aí quando você sabe que cada elemento desses tem um significado. Mas vamos falar da madeira de acácia. A madeira de acácia, todo mundo fica impressionado. Por que Deus, o povo estava ali na península do Sinai, numa região que tem acesso ao cedro, madeira finíssima, madeira de lei. Por que Deus ia mandar fazer as coisas do tabernáculo de madeira de acácia? A madeira de acácia, ali, é uma madeira do deserto. Se você quer ter impressão, é como estando na caatinga. É uma árvore completamente retorcida, cheia de espinhos, cheias de nós. Você pensa um cipó grosso, retorcido, duro e cheio de espinho. Ela cresce e depois ela começa a descer. E muitas vezes os ramos dela descem para a terra e são encobertos quando dá o vento do deserto. Então é muito difícil. Eu me lembro que é um dos grandes problemas para ir para o deserto, é quando tem madeira de acácia perto. O líder da caminhada, ele diz, vamos dar muito espaço porque tem madeira de acácia. Porque um desses ramos pode ter vindo por debaixo da terra e se nós pisamos nele, então vai furar o pé, sair sangue e pelo cheiro do sangue, animais são atraídos. E por causa do calor do deserto, o ferimento vai se dilatando cada vez mais. Mas Deus escolheu esta madeira para fazer tábuas, para fazer mesas, para fazer tudo. Por quê? Porque a acácia é madeira e ela representa a nossa natureza. Para que o homem trabalhasse as coisas do tabernáculo, Deus deu a eles, a Bezalel e a Oliabe,
o espírito, o dom espiritual certo para que eles pudessem trabalhar as coisas do tabernáculo, principalmente madeira de acácia. Qual é o primeiro passo de uma pessoa que vai trabalhar com madeira? A primeira coisa que eles tinham que fazer era cortar a madeira. Cortar. Você pensa que essa madeira, não é madeira não, parecia, não tem problema. Qualquer madeira aí. A madeira que está na mesa da sua sala de jantar. Você não sabe de onde ela veio, mas ela veio da floresta. Ela veio do mato. Alguém cortou a árvore e depois de ter acertado a árvore, cortou as tábuas. E depois das tábuas, foi lixado. E depois da lixa grossa, veio a lixa fina. E depois da lixa fina, foi preparado para receber a tinta. Não é? Então, o primeiro trabalho que Deus faz conosco, que o Espírito Santo faz conosco, para nos preparar para sermos tabernáculos de Deus, é nos cortar da nossa natureza velha e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cortados, nós morremos, assim como aquela madeira morreu para a sua natureza do deserto, nós morremos para a nossa antiga natureza, para começar um trabalho. Mas é preciso, para que esta madeira sirva para ser o tabernáculo, que ela seja trabalhada. E principalmente, tira os nós, tira os espinhos, acerta a tábua, depois vem a lixa grossa, depois vem a lixa fina. Precisou de lixa. Como é que nós queremos brilhar a glória de Deus na terra? Nós precisamos de um trabalho em nós. É preciso que seja tratada a nossa natureza dura. Muito espinho para tirar, muito nó para tirar. E isso vai com o tempo. E depois que está tudo tirado, você pensa que está pronto? Não, agora vamos para a lixa. Lixa grossa. Pode ser seu vizinho. Aí tem gente que já pensou, pode ser a sogra, né? Mas pode ser o genro. E aí o que é que tem? E depois da lixa grossa tem a lixa fina, tem gente que diz que é pior. Tem a lixa fina. Para então receber o ouro, para brilhar, Shekinah. E Jesus Cristo vem e diz assim, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque eles estão lixando você. Eles estão lixando. Fazei o bem aos que vos odeiam. Estão lixando. Bendizei aos que vos maldizem, porque eles estão lixando você. E orai pelos que vos caluniam. Não significa que você vai dizer, Senhor Deus, hoje eu lhe peço, manda uma lixazinha daquelas. Isso daí você não precisa pedir, elas vêm, elas chegam. Porque nós precisamos, então nós precisamos orar, olhar para as pessoas que nos ofendem, sabendo que naquela hora é o ministério dela. Ela tem que fazer aquilo. E outra coisa, nós precisamos. Deus só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. O plano de Deus para nós não é salvação, meus irmãos. O plano de Deus, o objetivo de Deus, o escopo de Deus para nós é santificação. Como? Ninguém pode ser santo sem ser salvo. E só quem pode nos salvar é Deus. Então em Jesus Cristo Ele vem sozinho e nos salva. Uma vez que estamos salvos, agora vai ser trabalhada a santificação na nossa vida. E Deus então vai permitir tudo o que é necessário para a nossa santificação. E nós não queremos muitas vezes aceitar. E uma das coisas melhores que nós precisamos entender na nossa vida
é que o espírito do perdão nos é dado porque é necessário. Nós precisamos aprender com Jesus a perdoar. E nós só podemos perdoar pessoas que nos fizeram mal. E quando as pessoas nos ofendem, às vezes nós temos porque eu sou crente, então eu tenho que dar um jeito, porque eu estou muito aborrecido com o fulano que me prejudicou. Então nós partimos para a supressão. Nós procuramos botar tudo lá para dentro e dizer, não vou esquecer disso. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar. Esquecer não é perdoar, não. Porque então, para perdoar, você tem que sofrer de amnésia. Não. Uma coisa é perdoar, outra é esquecer. Como é que você vai esquecer que uma pessoa comprou seu carro e não pagou? Não pode. Não tem condição. Como é que você vai esquecer que uma pessoa empurrou o carro em cima de você e deixou você sem a perna, teve que cortar a perna fora? Vai esquecer? Nunca. Você tem que perdoar. Sabe por quê? Pense que uma pessoa vem e enfia uma peixeira no seu braço. De graça. E você sai assim pela vida, olha, o que foi que fulano fez comigo? Ele enfiou uma peixeira no meu braço. Eu sempre fui uma pessoa tão boa com ele. Eu ajudei, eu fiz de tudo, até preguei o evangelho para ele. Ele veio e enfia uma peixeira no meu braço. Eu não merecia isso. E começa a se queixar. E a peixeira está lá. Aí, 2 meses, no terceiro o pessoal corre que lá vem o homem da peixeira. Ninguém mais quer ficar perto de você. Né? E o que vai acontecer? O braço vai necrosando. Quando você resolver ir para o médico, já vai ficar sem o braço. O que você tinha que fazer era enfiar uma peixeira, eu vou em quem tire. Está aqui, doutor, tira essa peixeira que depois eu vou resolver o caso. Não é? Então, quando você retém o mal que lhe fizeram, que você acha que é mal, você está suprimindo uma coisa. Você não está lidando bem com aquilo. Você está botando lá para dentro, para uma área onde você acha que vai ficar esquecida, mas não vai ficar esquecida porque ela ainda está lá. Às vezes você tenta lidar com isso com expressão. Então você briga. Você deseja o mal. Você diz uma porção de impropérios. Você promete se vingar. Não é? E expressa o desejo de vingança. Nós estamos debaixo de um clima de tanto desejo de vingança na nossa nação. Que coisa triste. Tão diferente do Espírito de Cristo. Não é? Também está errado. Muitas vezes partimos para a fuga. Fazemos de conta que não aconteceu, meus irmãos. Aconteceu. Alguém lhe fez mal. Alguém lhe maltratou. Você está sofrendo. O que é que você faz? Pega o pacote e vai lá para a cruz e diz, Senhor Jesus, eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Eu estou com muita raiva. Eu estou sentindo muita raiva. Chora, abre a boca, entrega o pacote e diz, e agora o que é que eu faço? O Senhor não quer que eu faça. Eu tenho muita vontade de chegar lá, pegar esse fulano, torcer o pescoço dele, esfregar, faça tudo ali com Jesus. Mas o Senhor não quer que eu faça. Eu quero fazer, mas o Senhor não quer que eu faça. E agora como é que a gente vai? Quem vai vencer aqui? Ou você ou Jesus. O Senhor não quer que eu faça, mas eu quero fazer, porque ele merece, fulano merece. E você conversa tudinho com Jesus. O Senhor não quer que eu faça. Enquanto você vai falando com isso, você vai dizendo para ele, me ajude, me socorra, me socorra, me socorra. Senão eu vou acabar fazendo o que eu quero e não o que o Senhor quer. Né? Vai. Enquanto isso, começa a brotar você um novo espírito, uma nova operação. Uma nova operação. E você vai sofrendo
e as coisas começam a mudar lá dentro de você. E aí começa a vir, e chega uma hora que você diz, Senhor Jesus, eu estou com muita raiva, mas eu preciso fazer a sua vontade e não a minha. Me ajude e me fortaleça, para que eu venha a fazer a sua vontade. Quando você sai de lá, você ainda está bravo. Mas você vai continuar dizendo isso para Jesus. Não lide com culpa. Porque muitas vezes você diz, aconteceu comigo porque eu fiz. Ora, nós estamos sempre pecando, nós somos pecadores. Lidar com culpa não é bom. A Bíblia diz em Hebreus, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eu sei da história de uma senhora na Inglaterra, que ela morava assim no campo e ela gostava de criar animais, e principalmente pato. Ela tinha uma criação maravilhosa de pato, mas ela tinha um pato predileto. Esse era o único pato que podia entrar em casa e ela dava comida especial para esse pato. Só que ela tinha um casal de netos que nas férias vinham para lá, para a casa dela, e as férias no verão, e eles gostavam de ficar brincando lá na casa da avó. Um dia, ela foi dormir depois do almoço, e os meninos estavam brincando lá, e você sabe, o menino tinha 9, a menina tinha 8, e joga a pedra daqui, a pedra acertou na cabeça do pato predileto. E o pato morreu. E os meninos ficaram apavorados. Imagina o pato predileto da avó morto. Eles combinaram, vamos dar um jeito por aqui mesmo. Tinha um buraco assim, botaram um pato lá, botaram pedra em cima, cobriram, não aconteceu nada. Aí eles foram, se comportaram, na hora do jantar era a hora do pato aparecer, não apareceu. Eles ficaram assim, e o pato não apareceu, a velha não perguntou nada. No outro dia de manhã era a hora de dar comida para o pato, o coração deles fazia assim, e o pato não apareceu, a velha não perguntou nada, e os meninos diziam, por que é que ela não está procurando o pato predileto e tudo mais? Mas eles se acostumaram com aquilo, só que o menino ficou refém da irmãzinha. Aí toda hora que ela queria que ele fizesse uma coisa, ele não queria fazer, ela disse, olha o pato, olha o pato. Vinha uma sobremesa, ela queria a sobremesa dele, ele dizia, não, não vou dar, ela dizia, olha o pato. Então ele ficou refém da irmã. Quando foi um dia, ele não aguentou mais. Ele disse, eu vou acabar com isso. Vó, a senhora se lembra daquele pato assim, 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 assim? A avó disse, lembro. Eu matei. A irmã ficou apavorada. Ele disse, eu matei. Ela disse, eu sei. A velha disse, eu sei. A velha disse, eu sei. Como? Como que a senhora sabe? Ela disse, eu vi tudo. Eu estava lá em cima na janela olhando. Eu vi, eu sei onde vocês botaram, fizeram o enterro do pato. Eu sei tudo. Ele disse, a senhora não falou nada? Ela disse, não, eu estava esperando. Até quando você ia aguentar as acusações da sua irmã? Porque você não acreditou que o meu amor por você era maior do que o meu amor pelo pato. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Quantas vezes nós estamos assim, reféns de Satanás, porque nós não acreditamos no amor de Deus nas nossas vidas. Deus nos ama, sabendo que nós somos pecadores. Ninguém sabe o tanto que eu sou pecadora como Deus sabe. Nem eu mesma sei. Deus olhou para nós e viu que a nossa sujeira e a nossa morte
não podia ser lavada por nenhum outro produto, só o sangue do seu próprio filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 4, Apocalipse 1. Então, primeiro, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos lava. É interessante que normalmente a gente ama o que está limpo, mas esse aqui ama o que está sujo e perdido e derrama o seu sangue para lavar. Muitas vezes nós temos muitas desculpas para os nossos pecados, mas não para o pecado que a pessoa faz contra nós. Para nós tudo é explicável, para o erro dos outros não é. Precisamos saber que o princípio do perdão vem de Deus para dentro dos nossos corações. É uma marca que Deus coloca, é a marca de Deus em nós. Eu gosto muito de lembrar o que aconteceu na Bélgica, na Segunda Guerra Mundial. A Bélgica estava sofrendo todos os ataques. E os soldados belgas tinham sofrido de tudo. Muitas mortes, muitas mortes. Estavam reunidos os jovens de madrugada numa igreja na Bélgica. E eles resolveram já orar juntos. E quando começaram a orar o Pai Nosso, e quando chegou na hora de dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, perdoai as nossas ofensas. Eles pararam. Porque eles não podiam perdoar aqueles que os tinham ofendido. Aí eles ouviram lá atrás uma voz, um homem que dizia, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Um homem só. E eles olharam para trás, era o rei da Bélgica. Tinham tirado tudo da Bélgica, mas não tiraram o sentimento do perdão do coração daquele homem. Essa é uma marca que Deus quer colocar em nós. Ele já nos deu o penhor do Espírito. Ele quer que desenvolvamos esta marca, a marca do perdão. Quando aprender a perdoar, nós temos que olhar lá para a cruz. E aprender com Jesus Cristo. Porque naquela hora Jesus Cristo não olhou para os algozes, não olhou para a sua dor, mas olhando para o Pai, Ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão cooperando para que o meu trabalho na cruz se complete. Eles puderam martelar Jesus, mas eles não martelaram o desejo que Jesus tinha de completar um trabalho na direção deles, porque eles também precisavam da cruz de Jesus, como todos nós. Quando nós não perdoamos, nós retemos uma doença. E essa doença, ela vai desenvolver em nós males tremendos, não apenas na nossa alma, mas no nosso corpo também. Ressentimento é um veneno que vai pingando para dentro. Cada dia ele piora, cada dia ele aumenta. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas que vêm para mim porque não podem perdoar. Você só pode perdoar se alguém lhe fez mal. Se não lhe fez mal, como você vai perdoar? Eu gostaria de dizer para vocês de uma senhora, ela era uma enfermeira que estava trabalhando na época da guerra. Ela era uma enfermeira armênia. E quando ela estava andando com o seu irmão, um grupo de jovens turcos vieram e pegaram ela e o irmão. E um rapaz, que era o líder do grupo, a estuprou na frente do irmão.
E depois matou o irmão na frente dela, para ela ver, e eles foram embora. Essa moça sofreu muito. Sofreu muito, muito, muito. E ela foi ser enfermeira. E depois de muitos anos, ela estava trabalhando no hospital, quando ela estava tratando de um homem que estava na cadeira de rodas. Ele acabou ficando na cadeira de rodas. Mas ela se dedicou muito a ele, ele recebeu todo o tratamento. Aí, quando foi um dia, ele disse para ela, ela estava passeando com ele no gramado de fora para ele tomar sol. Ele disse para ela, eu tenho certeza que eu lhe conheço de algum lugar. Ela disse, eu sei, você me conhece, nós já nos vimos. Ele disse, de onde é? Ela disse, você lembra de um dia, fazem 8 anos, tinha uma moça passeando, andando com um irmão para o trabalho, e você veio com um grupo, e você me estuprou na frente de todos eles e matou o meu irmão. Ele parou. Como? Ela disse, não sei como, mas você fez. Ele olhou para ela tremendo e disse, você teve toda a chance de me matar, por que não me matou? Ela disse, porque eu sou cristã. E eu tenho que seguir o que o meu mestre disse. E ele disse para eu perdoar, e eu já perdoei. Eu não tenho mágoa nenhuma de você. Ele disse para ela, é isso que é ser cristão? Ela disse, é. Ele disse, eu também quero. Foi assim que aquele homem desenvolveu um sentimento de admiração pelo Evangelho e depois se entregou a Jesus Cristo. Porque ele encontrou diante dele alguém que tinha a marca do perdão. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Quando meu pai veio para o Brasil, ele era casado com uma mulher maravilhosa, e essa mulher deu para ele 6 filhos, 4 homens, 2 mulheres. Uma mulher cristã de verdade, o papai era cristão, mas uma família negra. Minha madrasta era do Mar do Caribe, de Barbados, papai da Guiana Inglesa. E quando eles chegaram na minha cidade, depois de um tempo, o papai caiu no adultério com uma mulher branca. E muito mais jovem do que a esposa dele. A mulher era mais ou menos pouco mais velha do que o filho dele mais velho. E quando a mulher dele descobriu que ele estava com uma mulher na rua, grávida dele, foi ele que falou para ela. Mas ele falou para ela também porque toda a família dela queria que ela jogasse fora a criança, que ela matasse, que ela abortasse. E ela estava padecendo muito, porque ela era branca, a família toda branca. E eles tinham medo de ter alguém negro na família. Além do mais, ela era católica, apostólica, romana, mariola. E o meu pai era protestante. Então, era uma vergonha para a família dela. Expor assim, ela era viúva, que a viúva estava, né? Então, quando o meu pai disse isso para a esposa dele, a esposa dele foi procurar a mulher. Quero dizer para vocês que a criança que nasceu desse relacionamento fui eu. A minha madrasta, esposa do meu pai, foi para minha mãe, grávida de mim, e disse, olha, você sabia que o Martin é casado? Você sabia que ele é negro? Você sabia que ele é protestante? Mas ele também sabia que ele é casado. E que ele devia ter um compromisso com Deus.
Eu não vim aqui para julgar a atitude de vocês. Eu só vim aqui para lhe dizer que esta criança que está no seu ventre tem a ver comigo, porque ela é filha do meu marido e esta criança é irmã dos meus filhos. Portanto, não tente matar essa criança, porque isso tudo tem a ver comigo. E a minha madrasta me disse que mamãe começou a chorar. Ela disse: por que você está chorando? E mamãe disse para ela: eu estou com muito medo. E minha madrasta disse: olha, você só tem que pensar em Jesus. Pregou o evangelho para a mamãe naquela hora. Eu recebi o evangelho dentro do ventre. Dentro do ventre. Né? Bem, foi minha madrasta que ajudou a mamãe durante a gravidez toda. Foi ela que ajudou no parto. Ela me deu o nome da mãe dela, só que o nome da mãe dela era em francês, Edmé, a portuguesaram, ficou essa bênção. Eu quero dizer para vocês, o casamento do papai com a minha madrasta, a família ficou intacta. A mamãe, quando eu estava com 2 anos, ela casou com um homem maravilhoso, um homem cearense. Maravilhoso, eu tenho uma memória tão linda dele. O que eu quero dizer para vocês, numa situação que era para acabar com uma família toda, para arrebentar, para ter um grande escândalo, Deus colocou uma mulher com o Espírito de Cristo. E esse Espírito que se movia dentro da minha madrasta foi o Espírito do perdão. Esse Espírito fez a diferença em toda a situação. Esse Espírito fez com que hoje eu estivesse aqui glorificando a Deus pelo Espírito do perdão que Ele coloca dentro de nós. Isso fez com que mamãe não cometesse um crime. Isso levou uma família a permanecer intacta depois do pecado de um pai. Isso fez com que eu aprendesse, e hoje eu posso ensinar para vocês, a diferença que esta marca faz na vida de qualquer pessoa. O desejo contínuo e constante de perdoar aquele que lhe faz mal. Você só pode exercer o perdão se tiver ofensa. Se não tiver ofensa, a quem você vai perdoar? Quando Deus me colocou de forma tão incomum no ventre da minha mãe, Ele sabia o remédio que Ele tinha. E o remédio que Ele tinha era uma filha, onde o Espírito do perdão se movia. E Deus sabia que ela iria marcar a minha vida com o maior exemplo que ela me deu, o exemplo do perdão. Portanto, abra os olhos. Quando alguém lhe ofender, lembre-se que você está naquela situação para exercer o perdão. Porque é o perdão que vai fazer a diferença na situação. A senhora não sabe como dói. Quem não sabe? Quem mais sofreu sem merecer foi Jesus. Eu queria completar para vocês essa pregação dizendo um versículo que o pastor hoje disse na comunhão. Tantas coisas se passaram naquela quinta-feira que precedeu a sexta-feira da paixão de Jesus. Mas Jesus, quando chama Paulo para revelar a ele o evangelho, quem pregou sobre a ceia para Paulo, quem ensinou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Mateus, não, foi o próprio Jesus. Arrebatou Paulo e entregou o evangelho para ele. Então Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor é o que hoje vos entrego. Que Jesus, na noite em que foi traído, puxa vida,
Na noite em que foi traído, tomou o pão. Preste atenção, o que foi que marcou aquela noite? Meu Deus, aquela noite é uma noite riquíssima de revelação da Páscoa, de revelação da profecia da nova aliança. Mas o que mais marcou foi a traição. Por quê? Porque há dor que dói. A dor que dói é a dor da traição. Sabe por quê? Porque inimigo não trai. Só quem trai é amigo. Quem trai é aquela pessoa que está ao seu lado. Quem lhe trai é aquela pessoa que você confia. Quem lhe trai é aquela pessoa que conhece o seu íntimo. Quem lhe trai é aquela pessoa da onde você nunca espera. Aí quando você recebe a traição, você chora, você se sente exposto, você não esperava. É horrível. É horrível. Mas ele perdoou. Na noite em que foi traído, ele liberou. Ele entregou. Ele se rasgou. Por quê? Por causa da dor. A grande dor da traição que ele sofreu foi o último elemento que ele precisava para se rasgar na cruz. Portanto, meu irmão, quando você estiver muito aborrecido, porque alguém lhe está fazendo sofrer, porque alguém lhe causou prejuízo, porque alguém não pensa como você pensa, porque alguém lhe enganou, você tem o direito de ficar irado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vá para o cantinho. Vá para o cantinho. Jesus Cristo diz: entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Portanto, o perdão é necessário para quem perdoa. Pode ser que ele não mude a vida de quem é perdoado, mas ele muda a sua vida. O perdão, ele traz cura. Ele traz certeza de que você está andando num caminho maior. Quando você retém a dor, você se torna menos humano. Você se torna uma pessoa menor, porque você está retendo uma ferida que vai necrosar. E o tratamento é você olhar para Jesus. É você saber que Deus está operando na sua vida alguma coisa diferente. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Temos poucos ateus no Brasil, 2%. Temos cristãos no Brasil, não sei quantos. Mas nós temos muitos que falam que são cristãos, mas os atos negam. Como Jesus falou, um povo que me louva com os lábios, mas o coração não é meu. E hoje a pastora falou para a gente, dentro da nossa série, porque o dia hoje a palavra é: cristão ateu, crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E quem se recusa a perdoar, nega o cristianismo. Há divórcios acontecendo porque a acácia fica dura demais e diz: não me mude. Quando a lixa vem, não, eu não aceito o tratamento, eu não vou perdoar. E tem gente que vivendo a amargura, sendo perturbado e perturbando, contaminando o ambiente, porque não perdoa. Nesta manhã, foi revelado aqui que nós estamos enterrando patos
escondendo o nosso erro, e quem esconde a sua transgressão nunca vai prosperar e vai amargar. E tem gente que está precisando ir lá na vovó e falar: eu matei seu pato, para ficar livre do acusador e para dar um passo de cristianismo mesmo na sua vida. Tem gente presa em raiz de amargura, em ofensas, em incapacidade de perdoar. Tem gente ficando doente, tem gente separando, perdendo comunhão, perdendo família, porque não consegue perdoar. Mas o Senhor quer fazer uma marca na sua vida hoje. Ele quer meter um machado e cortar você disso. E botar você na mesa dele e te tratar. Meu querido, você nunca será um verdadeiro cristão, autêntico, se você não escolher dar esse espaço que ela falou. Orar ao Senhor até que seu coração mude. Você pode orar, e aquela pessoa nunca mudar, mas eu garanto, se você for na presença do Senhor para pedir que te ajude a perdoar, Ele pode não mudar, mas você vai mudar. Você será transformado. E depois, quando o seu coração começar a mudar, você toma a decisão: eu não cobro mais, está livre. Essa pessoa não me deve mais nada. Eu quero chamar você. Nós vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero chamar filhos de Deus que mataram o pato a vir aqui dizer para ele: pai, eu matei seu pato. E para receber do pai a afirmação de amor. E se você está precisando hoje e quer liberar um perdão, perdão no relacionamento, perdão na história, de algo que aconteceu, nós queremos orar por você. Tem alguém que precisa hoje experimentar uma libertação? Tem alguém que precisa hoje dizer: eu quero silenciar a voz dessa minha irmã que fica me perturbando. Eu quero ficar livre disso que está estragando a minha vida. E se você hoje quer dar um passo de arrependimento, não é um passo de mudança na sua vida, sai do seu lugar, nós vamos orar com você. E nós vamos deixar aqui, não é, os nossos fardos, as nossas mágoas. Nós vamos tomar uma decisão: eu vou perdoar o que me ofendeu. Eu vou perdoar o que me ofendeu. Venha experimentar a libertação. Você está precisando disso? Pode vir, nós vamos apenas orar. E aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que lançar diante do Senhor o seu fardo será livre. Em Efésios capítulo 4, a pastora citou esse texto, ele diz assim: que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nenhuma palavra dura, nenhum xingamento, mas apenas o que for boa para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça, sua boca seja boca boa. Não entristeça o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, livrem-se da amargura, livrem-se dessa ofensa, livre-se disso que aconteceu, livre-se. Livre-se de toda amargura, indignação. Você ficou indignado com seu chefe, com seu pai, com quem te traiu, com quem te ofendeu. Indignação, ira, gritaria, calúnia, te caluniaram. Bem como toda maldade. Olha o que a Bíblia diz: sejam bondosos, escolha. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas alguém quer vir? Você que está aqui na frente hoje, talvez para buscar a reconciliação do seu casamento, talvez para reconciliar-se com um líder, talvez para abrir mão de uma dívida, um ódio de alguém que me roubou, que me deu um tombo. Talvez por alguma questão lá de trás da sua infância, mas até hoje isso te atrapalha. Vem. Talvez você tenha que perdoar você mesmo. Nós vamos orar por você, para você ser curado. Diga ao Senhor agora: Pai, me perdoe.
me perdoe. Me perdoe de guardar ofensas. Me perdoe de não acreditar. Me perdoe. Mas também me ajuda agora a perdoar. Eu quero perdoar meu marido, minha esposa, meu ex-marido. Quero perdoar meu filho. Quero perdoar. Quanta gente doente porque não perdoa. Diga que você escolhe ser como Cristo. Agradeça até a Deus pela ofensa. Porque é a oportunidade que o Senhor me deu de me tornar, de exercitar, de praticar o verdadeiro espírito do perdão. Pai querido, eu venho pedir que nesta igreja, Senhor, toda a Igreja Batista Central, seja derramado hoje o espírito de perdão, Senhor. Seja derramado o espírito de perdão. Que se torne impossível no nosso meio guardar ofensas. Pai, que os nossos armários de ofensas sejam esvaziados. Deus, que seja furado, Deus, o reservatório de ofensas. Que ele fique seco. Senhor, derrama sobre esta igreja um espírito de amor, de bondade. Derrama sobre nós a bondade de Deus. Sejamos bondosos. Lancemos fora toda a amargura. Tomemos a decisão de perdoar. E aqui agora, esses irmãos estão aqui, na luz, à frente, dando um passo, dizendo: eu perdoo. Hoje eu perdoo. Hoje eu me reconcilio. Hoje eu escolho amar. Hoje eu escolho liberar. Quem me feriu, quem me ofendeu, eu nunca mais cobrarei. Nunca mais falarei dele para ninguém. Nunca mais amaldiçoarei o seu nome. Nunca mais amaldiçoarei sua lembrança. Nunca mais falarei dele para ninguém. Mesmo que ele nunca parou. Mesmo que ele não mudar. Mesmo se ele não mudar. Eu nunca mais falarei. Põe a mão no seu coração. Seu coração tem que ser lavado hoje. Sabe, querido, o perdão é a faxina da alma. Nós vamos ficando intoxicados de sujeira e ninguém aguenta andar do seu lado porque está fedendo de sujeira. Só o perdão faxina a nossa alma. Só o perdão dá cheirinho de limpo, gostoso. Hoje Deus quer fazer uma faxina no coração de todos nós, nos derramando o espírito do perdão. E nós vamos nos tornar cristãos marcantes, como aquela mulher da cadeira de rodas, como a mãe da pastora Edmeia, que só gerou uma pastora, porque desde o primeiro momento da ofensa ela decidiu perdoar. Perdoe. Se você quiser gerar vida limpa depois de você, perdoe hoje. Senão sua vida inteira será amarga e suja. É a sua escolha. A escolha de perdoar. Perdoar é uma decisão. Não é um prazer, não é irresistível, é duro. É mais fácil falar do que fazer. É duro, mas é uma decisão. Então, você que está aqui na frente, abra sua boca e diga agora, em nome de Jesus. Hoje eu decido, eu escolho perdoar quem me traiu, quem me ofendeu, quem me machucou. Eu recebo de Jesus o espírito de perdão. Eu recebo de Jesus o tratamento, os cortes, as lixas, para que eu seja brilhante e resplandeça a glória Shekinah, a imagem de Cristo na minha vida. Fora toda amargura, toda dor, toda lembrança que me machuca. Eu vou lembrar, mas não me machuca mais. Eu recebo o poder de Deus para perdoar, porque eu fui selado. Eu não sou falso. Eu tenho a marca, o selo
de Jesus na minha vida. Eu sou de Cristo e eu perdoo e perdoarei sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Pai, muito obrigado porque hoje foi dia da ceia, Senhor. E mais uma vez o Senhor nos ensina o caminho da salvação, da purificação e do perdão. Que, ó Deus, possamos ver após esta fantástica série de pregações, ó Deus, esta igreja se tornando verdadeira igreja cristã. Que não nos acostumemos com as verdades, mas que vivamos o cristianismo. Não por teoria, mas por prática. Capacita-nos, que a graça do Senhor nos ajude a vivermos sempre desta maneira. Em nome de Cristo. Pai, derrama teu espírito de perdão. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos cela, a comunhão do Espírito, seja sobre esses irmãos e sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.